que ele serviu a Moloque, a Quemós, a agora fugiu o nome, Milcã. Ele foi idólatra. Ele serviu a deuses de nações pagãs. E depois nós vemos a longa história de apostasia dos reis de Israel. Rei do norte e rei do sul. Foram divididas nas nações. Primeiro rei da nação dividida, Jeroboão. Começou bem mal. Filho de Nabate. Já construiu o templo, 2 templos, um em Dan e outro em Bedel. E fez 2 bezerros de ouro para ser adorado. E do outro lado, Roboão, filho de Salomão, também idolatrou. Construiu idolatrias. E assim também nós vemos Manassés, que ofereceu seu próprio filho para ser queimado a Moloque. Também Ezequias, depois de Deus ter libertado o povo, ter matado através de seu anjo 185.000 soldados assírios, Babilônia enviou embaixadores. E o que ele apresentou para os embaixadores de Babilônia? Apenas riquezas, joias e olhos finos. E não a glória de Deus que tinha libertado aquele povo. E assim também nós vemos Acabe e Jezabel, que adorava Baal. E também os filhos, como diz Ezequiel 8, capítulo 8. Aquelas mulheres choravam a Tamuz, filho do Deus Sol. E os homens de costas para o templo do Senhor adoravam Baal, o Deus Sol. Se esqueceram da aliança. Aquela aliança que tinha sido estabelecida, foi esquecida. Aquela história dos reis se apostataram. Mas Deus é misericordioso. Deus é amor. Vamos abrir Mateus. Mateus 26. Mateus 26 e o versículo 28. Que diz: porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jeremias 31 diz que Deus faria uma aliança eterna com o povo de Judá. E essa aliança eterna se fez na pessoa de Cristo Jesus. João capítulo 6, quando Jesus disse aos seus discípulos: os teus pais comeram maná no deserto, mas isso não dava vida eterna. Mas eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não herdará a vida eterna. E eles se escandalizaram. Duro é esse discurso. A aliança que Jesus Cristo fez com cada um de nós, derramando seu sangue. Aliança que tem que estar em nossas mentes, em nosso coração. Eu tive a oportunidade de pregar em Ramamatos, e lá eu apresentei um livro, A Grande Esperança. Um livro que nós fazemos trabalho missionário. E hoje aqui na igreja de Caquegal eu quero apresentar um outro livro conhecido de nós. Ainda existe esperança. Foi lendo esse livro que Deus me inspirou a pregar hoje aqui. Porque nós temos livros em casa e é de graça. O que é de graça, nós não damos valor. Muitas vezes fica jogado em casa. Para quem não leu aquele livro, leia. Para quem não leu ainda,
trabalho missionário que estamos fazendo, temos muito livros em nossa igreja. Ainda existe esperança. E eu quero ler algo neste livro. Na página 102. Mas antes, abra suas Bíblias em Mateus 27. Mateus 27. Deixa aberta a Bíblia. Mateus 27. Mateus 27. Apenas deixa aberto. Eu vou ler aqui no livro. No dia 8 de outubro de 1871, o pregador Dwight Moody falou ao maior público que havia sido reunido na cidade de Chicago. Seu tema estava baseado na pergunta formulada por Pilatos. Leia o versículo 22. Versículo Mateus 27, versículo 22, diz: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Nesta manhã eu quero fazer a mesma pergunta para cada um de vocês. A aliança eterna que Jesus fez com cada um de nós. E nesta manhã eu quero fazer a mesma pergunta: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Eu vou dar a oportunidade. 1 minuto. Fechem os seus olhos e pensam. Pensam consigo mesmo e para com Deus. O que farei de Jesus, chamado Cristo, em minha vida? 1 minuto. Acredito que foi a melhor decisão de sua vida hoje. O que farei de Jesus, chamado Cristo? Porque eu quero continuar essa história. E esse pregador formulou a sua pregação na pergunta de Pilatos: que farei então Jesus, chamado Cristo? Ao término de sua fervorosa pregação, Moody disse ao público: desejo que levem este texto bíblico no seu coração e meditem nele durante a semana. Quando voltarmos a nos reunir na próxima semana, poderemos decidir o que faremos com Jesus. Mas esse público nunca voltou a se reunir, porque horas depois houve um terrível incêndio que destruiu grande parte da cidade de Chicago. Anos mais tarde, recordando esse episódio, Moody confessou: nunca mais ousei propor uma semana para que as pessoas pensassem em sua salvação. É hoje. A nossa decisão é agora. O que farei de Jesus em minha vida? Estávamos estudando o povo de Deus 457 anos antes de Cristo, a 1844. Guilherme Miller errou o quê? A data? Errou o evento, mas não a data. E naquele dia da decepção, Deus levantou um povo. Deus tem uma igreja nessa terra. Ele é o fundador. É o que diz em Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18.